Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim, dessa vez falando sobre avicultura. E a gente vai direto para o Paraná, que é o estado que mais produz, que mais exporta carne de frango, para falar com a Mariana Assolari, que é veterinária e técnica do sistema FAEP Senar e vai trazer mais detalhes de como está o andamento de mercado lá no estado. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, Letícia. Mariana, a gente tem acompanhado aqui pelo Notícias Agrícolas, não só para avicultura de corte, mas avicultura de postura, suinocultura e até bovinocultura de leite, uma pressão muito forte pelos custos de produção, principalmente quando se fala em nutrição dos animais. Aí no Paraná, como que está essa questão entre os custos de produção e os preços pagos ao produtor? Olha, nós temos entre os custos, né, envolvidos na produção, a gente tem um impacto maior na alimentação nas agroindústrias, que o fornecimento das rações aqui no Brasil, a gente só tem a produção de carne de frango nos sistemas de cooperativa ou integração, né? Diferente da postura comercial, onde nós temos produtores independentes e na suinocultura. Então, esse custo da produção da ração, ele impacta diretamente no produtor. Mas acaba reverberando, obviamente, mesmo no sistema de produção integrada das cooperativas, e somado a esse custo de produção das agroindústrias, né, que dificulta muito as discussões para os reajustes para os produtores rurais que vêm trabalhando numa margem muito baixa, realmente, em vários lugares negativa, principalmente para os frangos leves, que são o griller. A gente tem outros custos de produção também que impactam muito, como energia elétrica, a mão de obra. Então, e além disso, nós tivemos um aumento nos custos das construções. Então, quando a gente considera a depreciação e investimento do produtor nos galpões, esse custo de produção vai lá para cima mesmo. Está muito difícil. E como você comentou, então, Mariana, muitos avicultores ainda saindo no prejuízo. Onde que está esse descompasso, né? E também falando, né, das agroindústrias. A gente tem uma demanda interna que está mais fraca, a demanda externa que não está conseguindo dar conta de escoar essa produção. O que está descompassado nesses elos da cadeia produtiva? Nós não temos hoje evidência de produto represado, vamos dizer assim. Quando a gente considera o primeiro trimestre de 2021, as exportações, né? A gente começou bem devagar, né? Nós terminamos 2020 abaixo das expectativas. Janeiro e fevereiro também não foi legal, mas março a gente teve uma recuperação. Inclusive fechamos o primeiro trimestre com um aumento de 1 e pouco% nas exportações, né? Quando a gente considera Paraná, que é responsável por entre 30 e 30 fechou, o Paraná fechou 2020 responsável por 30% dos alojamentos e nós estamos em 31% quando a gente fala em janeiro e fevereiro de 2021. Então, e nós tivemos também no primeiro trimestre um aumento no volume exportado. Quando a gente olha a receita, essa proporção diminuiu. Então, avaliando o volume e a receita do que o Paraná exportou, a gente sai de 1,57 dólares a tonelada para 1,38 em 2021. Né? Embora a gente tenha que considerar a variação cambial, né, que impacta muito nisso. E quando falamos em consumo no mercado interno, nós tivemos de 19 para 20 um aumento de aproximadamente 4,5% no consumo per capita. Chegamos a 45 quilos de frango por brasileiro, o consumo. Tá? E quando a gente avalia de 2019 para 2020, nós tivemos um aumento de 7,5%. Que é alto também. Isso é muito porque quando a gente tem valores altos da proteína bovina, o frango, os ovos, é a eleição, né? Só que nós entramos em 2021 ainda num cenário de pandemia, o desemprego ainda altíssimo,
Os auxílios emergenciais, eles foram retomados, mas eu acho que com um certo atraso, com certeza vai impactar nesse mercado de consumo imediato, né, o que a gente chama nessas análises, e temos a expectativa de pelo menos manter o consumo per capita interno de 2020, esperando uma melhora, né? Porque esse número ele vem aumentando ano a ano. E Mariana, então a gente tem esse cenário de que, apesar, né, de ainda estar nesse cenário de pandemia, então essa tendência da carne de frango ser a mais competitiva, ser a mais olhada por essa população descapitalizada, deve haver então um consumo mantido. E a gente tem também essa demanda externa que, pelo menos em março, a gente deu uma alavancada aí. Como é, então, que as agroindústrias, né, estão se planejando, tentando contornar essa pressão nas margens de lucro? Essa é uma incógnita, né? Uma especulação. A gente tem estudado, acompanhado muito o que vem sendo dito sobre isso. Nós temos um mercado externo, as exportações muito pulverizadas, um trabalho das indústrias com bastante êxito de conquistar novos mercados. O mês de abril e março ele foi bem significativo nesse sentido de conquistar novas habilitações, tanto para plantas quanto para mercados. Mas fala-se desde o início do ano, pela alta, né, dos grãos, de redução da produção, do alojamento de pintos de corte. Isso preocupa a gente porque pode aumentar o valor do quilo do frango vendido nos mercados aqui no Brasil e também impacta para o produtor rural. A densidade de alojamento, os intervalos entre lotes, eles são fatores importantíssimos na renda do produtor, para garantir a viabilidade da granja dele. Né? Mas a gente esperava que em maio já fosse ter essa redução do alojamento. Fizemos uma análise, eu não tenho ainda os números oficiais fechados de março, mas esperávamos algo em torno de 600 milhões de pintos alojados, e foi alojado em torno de 588 milhões em março. Então, a gente não considera isso uma redução. Mas temos a informação de que estão reduzindo a quantidade de matrizes alojadas, e isso pode impactar no segundo semestre. Então, a gente começar a diminuir a oferta no mercado interno, é uma tentativa das indústrias tentarem chegar um pouco melhor, né, nas margens deles, que o impacto está sendo... não se reverte, não tem substituto, e vem vindo meses e meses, né, com essa perspectiva, e sem grandes perspectivas de aumentar o consumo de tal maneira que isso seja equalizado. Então, nós estamos de olho, a gente orienta, inclusive, os produtores a manterem um diálogo estreito com as agroindústrias, porque pode ser, sim, que no segundo semestre diminua a oferta. Certo, Mariana, muito obrigada pelas suas informações. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço. Muito obrigada, uma boa tarde. Estivemos aqui, portanto, com a Mariana Assolari, que é técnica e veterinária do sistema FAEP-Senar, lá do Paraná, trazendo informações sobre como está sendo o desenrolar do setor da avicultura lá no estado, que é o que mais produz frangos de corte, tanto aqui para consumo interno no Brasil, quanto para exportação. Segundo a Mariana, a situação que está acontecendo lá pelo Paraná não é diferente do que está acontecendo nos outros estados que também produzem proteína animal, não necessariamente apenas frangos de corte. Os custos de produção estão pressionando as margens. No caso da avicultura, né, isso acaba pressionando principalmente para as integradoras e cooperativas, mas em algum momento isso resvala também no produtor, já que fica mais difícil, né, quando há uma conversa entre produtores e integradora para tentar aí fazer um reajuste positivo nos preços pagos ao produtor, já que essas margens estão pressionadas principalmente por causa dos custos com a alimentação dos animais, puxados aí pelo milho e farelo de soja. De acordo com a Mariana, apesar de ter havido uma sinalização desde o começo do ano da redução dos alojamentos de pintinhos de corte para tentar, então,
tirar um pouco dessa pressão pelos custos de produção. Isso não aconteceu, pelo menos até o mês de março, os números ainda não consolidados, mas uma prévia, né, dos alojamentos, isso falando do Brasil inteiro, ficou em torno de 588 milhões de aves alojadas, a expectativa era de 600 milhões, então não foi uma queda brusca, né? Segundo a Mariana, isso é considerado até uma certa estabilidade. E o que as integradoras estão fazendo para tentar mitigar esses efeitos de pressão de baixa, né, no preço, nas margens de lucro, é eliminar aquelas matrizes que não são muito produtivas, né? Então, essa eliminação de matrizes para tentar dar um respiro, dar um fôlego a mais. E isso pode se refletir, segundo a Mariana, lá para o segundo semestre, né? Então, seguimos conferindo como que essa carruagem vai andar até lá. A Mariana, ela explicou que a redução nos alojamentos seria, inclusive, prejudicial aos produtores, já que impactaria diretamente na renda. Então, essa opção pela eliminação das matrizes menos produtivas para consumir menos alimento e assim, então, tirar um pouco dessa pressão pelos custos de produção. Antes de encerrar, eu queria deixar um convite para vocês que nos acompanham, seja pelo site do Notícias Agrícolas ou pelo YouTube. Se você já estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, que é Notícias Agrícolas Oficial, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo para você não perder nada. Você que está no site Notícias Agrícolas, dá uma passadinha lá no YouTube, faça isso também, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. A gente também está em outras plataformas, em outras mídias digitais, Facebook Notícias Agrícolas, Twitter @notiagri, tudo junto. E também no Instagram, @Notícias Agrícolas, tudo juntinho também. Nos acesse por lá, adicione os nossos perfis e continue sendo o produtor rural mais bem informado. Daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.